Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo de te convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Olha, meus amigos, aposentados e pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social vão começar a receber o 13º salário agora em 2025, já a partir do dia 24 de abril. São duas parcelas. Uma parcela vai ser em abril e a outra parcela será no mês de maio, né? Pagas no primeiro semestre, conforme o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi assinado, né, dias anteriores. Quem ganha até um salário mínimo, R$ 1.518, recebe primeiro, né? Depois é pago o valor a quem recebe acima do salário mínimo, ou seja, até o teto, né? O teto do INSS esse ano é de R$ 8.157,41. Às vezes, meus amigos, eu fico olhando, né, o valor do teto do INSS, não que eu esteja menosprezando, né, um salário mínimo R$ 1.518, né, que tem ajudado tantas pessoas Brasil afora, né, mas se a grande maioria dos aposentados, né, recebesse 3, 4 salários, ou até mesmo o teto do INSS, o quanto, né, esse pessoal, né, que fez tanto pelo nosso país teria uma qualidade de vida melhor do que tem hoje, né? Porque literalmente a grande maioria, meus amigos, 15 dias depois que recebeu o benefício, já está com a necessidade de bater na porta, né? Porque é o dinheirinho para pagar luz, para pagar internet, para pagar água, né? E aí me parece que a cada ano que passa vai se achatando o valor da aposentadoria, e a gente percebe, né, que padece principalmente aqueles que ganham até um salário mínimo. E a gente sabe que, infelizmente, né, a grande maioria dos aposentados brasileiros ganham até um salário mínimo, né? São poucos, digamos assim, quem tem o privilégio de ganhar acima do mínimo. O teto do INSS, mas olha, dá para contar na ponta dos dedos, digamos assim, quem recebe hoje a aposentadoria do INSS pelo teto, né? A gratificação natalina é paga em 2 parcelas e hoje o Brasil tem, né, vai depositar, digamos assim, pagar esse 13º salário para 34,2 milhões de segurados, né? E vai injetar na economia 73,3 bilhões, né? A primeira parcela será depositada entre os dias 24 de abril a 8 de maio. A segunda parcela vai entrar na conta dos beneficiários entre o dia 26 de maio a 6 de junho. Né? O pagamento é feito seguindo o calendário anual. Ou seja, né, por exemplo, você que ganha um salário mínimo e tem o NIS terminado em 1, né, no dia 24 você vai lá no banco, vai estar depositado para você o seu salário convencional, que você já está acostumado a receber todos os meses, R$ 1.518, acrescido de 50% do 13º salário. Olha, meus amigos, dando sequência aqui no nosso primeiro boletim informativo do nosso canal, a Previdência Social tem o prazo máximo de 10 anos para anular atos que resultem em efeitos favoráveis ao beneficiário, mesmo que a concessão tenha sido indevida, né? Com esse entendimento, o juiz Gabriel Herrera, da 2ª Vara Federal de Santo André, São Paulo, condenou o INSS, né, a restabelecer um auxílio acidente acumulado com aposentadoria a um segurado, além de indenização por danos morais. O segurado, um senhor de 71 anos, recebe auxílio doença desde de novembro de 1990, auxílio acidente, não é auxílio doença, né? Auxílio acidente desde de 1996 e é aposentado por tempo de contribuição desde de 1998. Em setembro do ano passado, porém, o INSS interrompeu o pagamento do auxílio sob a justificativa de que o acúmulo dos benefícios é irregular desde a edição de uma medida provisória de 1997. Além de encerrar o pagamento, a INSS cobrou, né, o ressarcimento de R$ 97 mil, o valor que o homem teria recebido de maneira indevida nesse período. Considerando que a concessão do auxílio acidente em razão da impossibilidade de sua acumulação com a aposentadoria se deu apenas em 2024, é forçoso o reconhecimento da decadência do direito do INSS de promover tal expediente, notadamente pela ausência de comprovação de má-fé do segurado, resumiu o magistrado. Determinou que o INSS restabeleça o auxílio acidente ao segurado e pague as parcelas
devida desde a interrupção em setembro de 2024 e pague também uma indenização de R$ 7.000. Olha, gente, aqui é um caso, né, que é importante o que fez esse juiz, né? Ele falou, passou 10 anos, o INSS não se mexeu, foda-se, lasque-se, né? Não tem mais como tentar corrigir. Vejam só, gente, hoje todo mundo sabe que a lei veda o acúmulo, né, do auxílio acidente com aposentadoria, né? Porque a gente sempre trouxe aqui no canal a informação, olha, o auxílio doença, né, o auxílio acidente você pode continuar trabalhando, mas o benefício ele deixa de ser pago quando você se aposenta ou então quando você falece. Não é assim que a gente traz? Pois é, a questão do juiz aqui, né, na sua decisão, ele falou o seguinte, poxa, né, se o INSS em 10 anos não conseguiu ver que esse cidadão, esse senhor estava acumulando os 10 benefícios, por que foi fazer agora? Né? Então, passou 10 anos, não pode mexer no benefício, mesmo que seja de maneira irregular. Porque né, gente, acumular auxílio acidente e aposentadoria por invalidez, né, segundo informações, é irregular. Né? E então, o que o INSS, que o juiz, né, o juiz determinou que o INSS restabeleça o auxílio doença e que esse senhor não precise devolver os R$ 97 e, além de tudo, né, obrigou o INSS a pagar uma indenização de R$ 7.000. Gente, todo mundo sabe, né, que existe o prazo decadencial, né? Ou seja, o INSS tem, né, 10 anos para revisar o benefício. Ultrapassando esse teto, só se, né, descobrir que o beneficiário recebeu, né, a grana de má fé, né? Agora, o entendimento do juiz foi diferente, né, desse que é feito pelo INSS. Eu sou da seguinte opinião, gente. Eu acho que qualquer benefício, independente qual seja lá auxílio doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, BPC Loas, né? Passou 10 anos, eu acho que o INSS não deveria mais revisar, não deveria cortar. Por que existe esse prazo? Porque pode acontecer que o INSS acabe pagando um valor maior do que o beneficiário tenha direito, né? E aí, no decorrer do tempo, né, cruzamento de dados e informações, o INSS acaba descobrindo, né, que está pagando a mais e acaba revisando esse benefício. Ou então o contrário, né, o cidadão teria direito a um valor maior, né, e o INSS acaba descobrindo também para fazer essa correção, né? E isso acontece num prazo de 10 anos. Passou isso, não tem como revisar, né? A não ser que o INSS descubra, né, que o benefício foi concedido de má fé, ou seja, a pessoa forjou, né, provas para receber esse benefício. Parabéns a esse juiz. Eu só espero, né, que o INSS não recorra da decisão. Olha, gente, é importante, eu penso, né, tá certo que a gente pensar é uma coisa, se tornar realidade é outra questão muito diferente, né, mas a aposentadoria, o auxílio acidente, gente, eu penso que quem começou a receber deveria receber a vida inteira, né, mas infelizmente não é assim que funciona. Daí você vai dizer, eu sei que muitos já vão dizer, pois é, César, mas então se quem recebe o auxílio acidente deveria receber a vida inteira, então por que quem recebe o auxílio doença a hora que se aposenta não poderia seguir recebendo o auxílio doença, né? Mas daí poderia, no caso, né, transformar, né, esse auxílio doença tipo o auxílio acidente, né, que é metade do benefício, mas não é assim que as coisas acontecem. Olha, meus amigos, o Conselho Nacional, né, aprovou, né, recentemente o reajuste, né, da taxa de juros do INSS, que era em 1,80 para 1,85. Olha, é importante ressaltar que já está valendo. O senhor, a senhora, né, que de repente está precisando fazer um empréstimo consignado, já fique ciente de que o valor da taxa cobrada por mês aumentou, né? Era 1,80, agora já está em 1,85 e tende a aumentar no decorrer do ano de 2025. Por isso, né, que eu sempre falo aqui no canal, pense 2 vezes antes de contrair um empréstimo consignado, né? Gente, também gerou um alvoroço na internet, nas redes sociais, né? Falando assim, olha, o INSS está fraudando, né? Está logrando os beneficiários, né? Porque
tem X, tem 40 milhões de beneficiários, né, que tem direito a fazer um empréstimo consignado, um pouco menos, né, porque o auxílio-doença não tem direito, né, e de repente tem 3 milhões a mais de empréstimos consignados ativos, né? Inclusive a gente já informou aqui no vídeo de ontem, né? Isso é possível porque tem pessoas, né, que tem 2 empréstimos consignados, 3 empréstimos consignados vigentes, né? Quando tem margem, né? Pode, por exemplo, você que tem um empréstimo consignado, de repente você pegou aí 3 mil reais emprestado do INSS e está do banco, né, em forma de consignado e está pagando as parcelas, né? Você pode, quase que certeza que você tem margem, né? Ou seja, daí a pessoa se aperta de novo, faz um novo empréstimo consignado. É somente por isso, né, que existe mais empréstimo consignado ativo do que aposentados, né? Inclusive o próprio INSS já veio a público, né, esclarecer essa dúvida, né, que surgiu por causa dessa informação. E olha, meus amigos, é importante ressaltar, né, que, por exemplo, hoje o aposentado ele paga, né, a taxa máxima que os bancos podem cobrar do aposentado pelo empréstimo consignado é de, né, 1,85. Só que o aposentado ele pode pagar em até 96 parcelas o seu empréstimo consignado, né? O aposentado convencional ele tem uma margem de 45% e os beneficiários do BPC têm uma margem, né, de 35%. Olha, meus amigos, o INSS, né, que é o principal canal de atendimento dos segurados, né, o site e aplicativo, o serviço possibilita que os segurados e os usuários, né, possam pedir benefícios, acompanhar seus requerimentos e consultar outras informações. Sabe quantos milhões de acesso já registrou nesse ano? Pois é, gente, 90 milhões de acessos, o que representa um aumento de 5 milhões em comparação a dezembro do ano passado. Literalmente podemos dizer, né, o site e o aplicativo Meu INSS é um sucesso. Só, gente, a questão é a burocracia, né? Tem gente que consegue entrar, depois não consegue entrar nunca mais. Por exemplo, a minha mulher está com o gov.br dela bloqueado, gente, e não tem o que faça para desbloquear o tal de aplicativo. Isso também que deve ser corrigido por parte do gov.br, né, que é o site onde está hospedado, né, o INSS. Por quê, gente? Deveria ser simples, né? Colocou, mostrou, tirou uma foto, pronto. Era o suficiente para a pessoa entrar, né? Agora minha esposa pede a foto, não entra, ou seja, ainda é um serviço bastante difícil, né? A pessoa, de repente, era acostumada a entrar com a senha, daqui a pouco já não consegue mais, né? Mas corrigindo essas falhas no sistema, o funcionamento do site é muito bom, né? Quando você consegue entrar, né? Porque realmente lá você consegue fazer pedido de auxílio-doença, você consegue anexar documento, você consegue acompanhar suas contribuições previdenciárias. Porque eu sempre falo aqui, gente, você que é contribuinte, você que paga de maneira individual, foi lá, pegou o carnezinho, pagou na lotérica, confira 2 ou 3 dias depois para ver se realmente essas parcelas estão caindo, né? E isso você vê no site Meu INSS. De repente você está trabalhando de carteira assinada, nunca entrou no site para acompanhar se realmente o patrão está fazendo o depósito, né? Tem que acompanhar, porque tem muita gente que quando chega a hora de se aposentar, está um vácuo, uma lacuna enorme, porque a firma cobrou do trabalhador, né, as parcelas referentes ao INSS, mas não depositou, né? Tem que ficar esperto. E, gente, tem tanto serviço lá, né? Como, por exemplo, saber se você tem margem para fazer novo empréstimo consignado. Tem, né, uma lista de bancos, né, que são parceiros do INSS, digamos assim, para você saber qual banco está cobrando um juro menor ou um juro maior. São tantas, gente, são tantas possibilidades no site Meu INSS que, olha, tem outro, né, uma outra possibilidade, como por exemplo, baixar o informe do imposto de renda, né, voltando a reforçar novamente, né, meus amigos, que você que ganhou acima de 2 salários mínimos, ou seja, de 2.824 em 2024, né, você tem que fazer a declaração do imposto de renda, né, e o informe já está disponível no site Meu INSS. Olha, meus amigos perguntaram para mim, César,
Você sabe que dia que vai começar a revisão, o pente fino, na aposentadoria por invalidez? Gente, segundo informação que saiu recentemente, né, na Folha de São Paulo, na CNN Brasil, no site da CNN, né, essa revisão vai acontecer ainda no primeiro semestre de 2025, mas não tem uma data específica, né? E quem tiver o desprazer de ser convocado será notificado, por exemplo, através, né, do extrato de pagamento do seu benefício, através do aplicativo Meu INSS, né? E estão na mira aqueles beneficiários que estão há mais de 2 anos sem passar pela revisão médica do INSS. Inclusive, né, o presidente do INSS falou o seguinte, né? É uma revisão dos requisitos. Vamos revisar o que a lei manda revisar, fazer o que o presidente Lula falou. Quem tem direito tem que dar o benefício rápido, sem que minhas ineficiências atrapalhem o segurado, né? Quem não tem direito não é para dar o benefício, porque senão falta dinheiro, disse o Alessandro Stefanuto, né? Realmente é uma ordem do governo federal e não está, digamos assim, gente, a gente é contra, né, o pente fino. Nosso canal, desde quando foi fundado, né, foi contra por causa que a gente sabe que muitos benefícios são cortados, né, de maneira arbitrária, digamos assim, mas está previsto na lei, né? A lei diz que a cada 2 anos tem que fazer a revisão. E é por isso que a gente está lutando, né, pela derrubada do veto 38, né, para acabar com a revisão médica pericial, tanto na aposentadoria por invalidez quanto no BPC Loas. Pois é, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais um boletim informativo aqui em nosso canal.